Todos os museus são únicos na medida em que salvaguardam, expõem e valorizam coleções únicas. Mas permitam-me dizer que há alguns museus que são mais únicos no mundo do que outros. E este, aqui, em Lisboa, é um bom exemplo. O Museu Nacional dos Coches, que nos apresenta uma relevante coleção, objetos que nos fazem uma história desde o século XVI até aos finais do século XIX. Muito em torno das viaturas de gala, de aparato, mas também viaturas mais utilitárias. Um museu que, embora nascido no início do século XX, se viu renovado já no início deste nosso século XXI, com um fabuloso projeto de Paulo Mendes da Rocha, um arquiteto brasileiro que em 2006 obteve o maior prémio de arquitetura, o Nobel da Arquitetura, o prémio Pritzker. Sim, este museu, neste seu aspecto atual, surge em 2015, mas a sua história, como vos dizia, é muito anterior. Vamos conhecer o Museu Nacional dos Coches. O Museu dos Coches Reais, é esta a sua primeira designação, nasce em 1905, da vontade, do envolvimento da rainha Dona Amélia. Amélia de Orleans, a esposa do rei Dom Carlos, que poderíamos, em boa verdade, considerar uma rainha museóloga, não só por esta sua sensibilidade de querer proteger, salvaguardar e expor este fabuloso espólio, estas viaturas que a coroa possuía, mas também pelo seu cuidado de registro. Aliás, no ano seguinte, em 1906, o primeiro catálogo do museu está mesmo escrito em francês. Não porque ela tivesse origem francesa, não porque o francês fosse a língua cultural da época, mas porque a rainha parece estar claramente empenhada em, desde o início, internacionalizar este museu, de o equiparar aos grandes espaços museológicos que marcavam tantas outras capitais da Europa e do mundo. Aliás, a Primeira República, instaurada em 1910, continuará a dar uma grande importância a este museu. De imediato vai incorporar nele uma série de outros veículos e outras coleções que pertenciam à extinta Casa Real e também bens que tinham sido resgatados à Igreja. Aliás, o museu não parará de crescer com novas incorporações nas décadas seguintes. E depois da Segunda Guerra Mundial e com o crescimento da atividade turística, torna-se num importante elemento não só cultural, mas também turístico. O Museu dos Coches, que é o museu que mais tempo teve o galardão de ser o museu português mais visitado. E por isso, o espaço no antigo picadeiro começava a ser exíguo. E daí a necessidade de um novo, amplo e moderno edifício. Este, cuja primeira pedra foi lançada em 2010. E vimos agora a conversa com Mário Antas, é o diretor do Museu Nacional dos Coches. Estamos num espaço muito impactante, numa galeria onde estão algumas das peças mais icónicas do museu, mas esta é de facto uma longa história e eu não resisto a perguntar, nessa longa história, estes já quase 10 anos, desde a abertura deste fabuloso espaço, que balanço é que podemos fazer? Bem, de facto, o balanço é extremamente positivo, como o Joel referiu e muito bem. Este museu foi inaugurado a 23 de maio de 2015, precisamente 110 anos após a sua fundação. E vá lá, estes quase 10 anos deste novo edifício do Museu dos Coches tem sido extremamente positivo para nós, toda a equipa do museu. Primeiro porque este museu permite-nos cumprir na plenitude as funções museológicas de um museu nacional. Função de investigação, de conservação, de divulgação e com este espaço magnífico conseguimos ter as condições ideais da preservação da nossa coleção. Permite-nos controlar, por exemplo, a umidade relativa do ar, a temperatura ambiente e
alongar, digamos, ainda mais a longa história destes veículos, destes tesouros nacionais, para que as nossas gerações, as atuais e as vindouras, possam fruir aquilo que é importante, que é o património original. Estamos a falar de património original. Portanto, estes 10 anos têm sido extremamente profícuos, extremamente importantes, precisamente que nos permitem esta ligação. E falava aqui de facto, de uma área interessantíssima e que a maior parte vamos dizer, a totalidade dos visitantes não vem, que é essa questão relativamente à preservação, que passa também por reservas, por laboratórios de conservação e restauro. Exatamente. E que este museu assegura. Exatamente. Este museu está equipado com uma excelente área de conservação e restauro, de laboratórios de conservação e restauro, com várias reservas, são 4 reservas temáticas que nós temos e que nos permitem precisamente assegurar tudo aquilo que é o acervo do Museu Nacional dos Coches, não só coches, constituído por muitas tipologias de objetos, e precisamente preservar aquilo que é o mais importante para nós, o original. Além desta coleção que nós temos, que é a nossa coleção permanente, permite-nos também ter esta capacidade de fazer várias exposições temporárias para dar a conhecer o riquíssimo e o vasto património cultural português. E falava aí de uma coisa também extremamente importante, é que o Museu dos Coches, como dizia, não são só coches. Afinal, as coleções são muito mais vastas e diversificadas, não é? Exato, temos diferentes tipologias. Claro que a mais conhecida é esta coleção absolutamente fantástica e única no mundo de veículos hipomóveis, que é assim que nós chamamos aos coches, não é? Puxados por cavalos. Puxados por cavalos, portanto, veículos hipomóveis puxados por tração animal, melhor dito. Temos o coche mais antigo que existe, é o coche de Filipe II, que é de finais do século XVI. Temos várias tipologias até ao século XIX, mas temos outras coleções, nomeadamente uma coleção de pintura da família da última dinastia, temos imensos fardamentos, temos armas também, e temos tudo o que seja relacionado com o mundo dos coches e com o mundo da atrelagem também. O que faz com que, o que já não era pouco por si só, mas este não é apenas um museu de arte quando falamos dos veículos, dos coches. Há muitas outras leituras possíveis a partir destas peças, não é? É verdade. Eu costumo dizer que o Museu Nacional dos Coches é um museu de pessoas e de histórias de pessoas reais que tiveram vidas reais e que as carruagens são as caixinhas em que conseguimos aceder e imaginar em grande parte do tempo aquilo que eles pensaram e aquilo que eles sentiam. Nós também temos outra expressão que dizemos que os coches são diplomacia sobre rodas, porque precisamente nestes carros muitas relações diplomáticas aconteceram. Ao mais alto nível, temos carros de aparato, precisamente, usados para determinados tipos de cerimónias, desde embaixadas ao Papa, por exemplo, e temos carros do dia-a-dia. Portanto, a tipologia de carros, de veículos que nós temos aqui, remete-nos para a vida real das pessoas, desde o seu uso diário, nas ruas das principais cidades, seja Lisboa, seja o Porto, não é? Ou pura e simplesmente os tais coches de aparato para cerimónias muito específicas com determinado objetivo político ou diplomático. Muitas leituras, de facto. Muitas leituras. Regressando aqui ao contentor, ao edifício, ele veio permitir um crescimento do público, e pergunto isto porque, entretanto, pelo meio, ao longo destes já quase 10 anos, tivemos uma pandemia, não é? É verdade, é uma excelente pergunta. Este contentor, como lhe disse, este magnífico edifício foi projetado por Paulo-Mendes da Rocha e Ricardo Beck Gordon. Aliás, Paulo-Mendes da Rocha, não é preciso apresentar Paulo-Mendes da Rocha, de facto um arquiteto fantástico, Prémio Pritzker de Arquitetura, e realmente este edifício permitiu-nos uma gestão diferente do fluxo de públicos. Após a sua abertura tivemos anos de grande crescimento, chegámos a ter cerca de 350 mil visitantes e depois veio uma pandemia. Veio uma pandemia que tivemos que nos readaptar aos novos tempos e depois, neste tempo pós-pandemia, temos vindo aos poucos e poucos a recuperar os públicos, quer públicos nacionais como públicos internacionais. Segundo os dados que temos ainda, o ano passado já ficámos numa fasquia nos cerca de 220 mil visitantes, o que estaremos, digamos, dos principais museus mais visitados em Portugal. Sim, a exposição permanente do Museu dos Coches termina com um carro.
Mas não é um carro qualquer. Este Panhard e Levasseur foi o primeiro carro a circular em Portugal. No ano de 1895, uma encomenda vinda de França do Conde de Avilés. Mas um carro que no seu formato mantinha, afinal, um modelo das viaturas que tinham dominado os séculos anteriores, os coches, as calés e todo o tipo de viatura puxado por cavalos. Este não tem cavalos. Ou, por outro lado, tem 3 cavalos no seu motor. Encontramos agora numa outra ala do museu, dominada bem lá ao fundo por uma viatura bem icónica, a Malaposta. E é aqui que vimos ao encontro de Rita Azevedo, dos Serviços Educativos do Museu Nacional dos Coches, alguém que conhece todos os cantinhos da casa e por isso, se calhar, ideal para nos fazer uma visita guiada. Pode ser? Claro que sim, claro que sim. Começamos logo pela entrada? Sim, claro, começando pela entrada, enfim, o museu está organizado de forma cronológica, por isso nós começamos com o coche mais antigo, será de finais do século XVI, reinado do Filipe II, e depois vamos andando, e à medida que nós vamos avançando pela aula sul, porque é que está mais próxima do Tejo, vamos andando pelos vários coches que foram chegando, são sobretudo do século XVII e XVIII. Muito marcados pela exuberância do barroco, claro, não é? São barroco, claro, claro. Aliás, a grande maioria dos veículos do outro lado pertencem ao reinado de Dom João V, por isso o nosso rei barroco, o nosso rei sol. E passando, claro, pelo coste dos oceanos, enfim, utilizado numa grande embaixada que vai a Roma e que acaba por depois dar a Portugal e a Lisboa o patriarcado. E vamos andando por ali, sempre avançando no tempo e avançando nos reinados. Ao e chegar vamos sendo ao final, acompanhados também por projeções, não é? Nas paredes, para além das peças. Vamos sim, porque o espaço é enorme e há aqui alçados brancos grandes e a ideia das grandes projeções é contextualizar o espaço, também torná-lo muito mais agradável e dar um cenário a muitos destes veículos. Claro. E então? Passamos os coches do século XVIII e passamos o século e avançamos e passamos para a aula norte, onde nós nos encontramos neste momento. E continuamos a andar pelo tempo. Interessante também é perceber ao longo do percurso que temos várias tipologias de veículos. Se começamos com os coches, vamos encontrando as berlindas, que aliás dão origem à expressão andar na berlinda. E vamos andando por aí, chegando a este lado que nos vai introduzindo lentamente no século XIX. E vamos deixando um bocadinho as viaturas, os veículos de aparato e entramos num mundo mais prático, de viagem, de funcionalidade. E até do próprio século XIX, onde há uma alteração da mentalidade, não é? Já estamos num período diferente, pós-industrial, e vamos percebendo isso também nos nossos veículos. Vamos encontrando materiais novos, como por exemplo a borracha, que vai aparecendo ali nos carros de passeio do século XIX. Aqui deste lado, as várias tipologias, enfim, desde carros de passeio, encontramos também a coleção de cadeirinhas e de liteiras, que são meios de transporte muito particulares. Ok, tem ali umas viaturas mais pequeninas, eram para crianças? Sim, sim. Um bocadinho à semelhança do que nós temos hoje, quando vamos a qualquer loja de brinquedos, as crianças têm veículos que são cópias dos veículos dos pais. Aqui também um conjunto de carrinhos para crianças. Mas não eram puxados por grandes animais? Não, nada disso. Há descrições de alguns puxados por cabras, por póneis. Há uma descrição de um carrinho destes de passeio para crianças na Suíça que é puxado por um São Bernardo. Por isso eram animais, enfim, claro, de pequeno porte para puxar normalmente as crianças e neste caso até eram os infantes e os príncipes, por isso convinha que fossem animais também pequeninos. Além das viaturas, nós vamos também vendo aqui uma série de outros objetos que se prendem com fardamentos, trajes... É claro, porque não só são veículos puxados por animais, não é? E por isso os próprios arreios dos cavalos vão aparecendo ao longo da exposição em vitrines laterais. Temos algum do trajar dos pagens, de
de todo o pessoal que acompanha estes veículos nas grandes procissões, nas deslocações. Eles vão sendo aqui representados. Um outro pormenor importante é que muitas vezes também isto é acompanhado por música, por isso temos também ali o trajar e alguns instrumentos dos charameleiros que acompanhavam em alguns destes momentos, não esquecendo que, por vezes, são procissões até triunfais, querem chamar a atenção. Aliás, o próprio museu, permanentemente temos um fundo sonoro que também nos Sim, que nos vai contextualizando ao longo da coleção, de um lado, outro, mais barroco ou mais trágico, enfim, à medida que nós vamos andando pelo espaço. E a Rita está a falar de trágico. Estamos aqui junto a um sítio onde se evoca o regicídio, não é? Onde se evoca o regicídio, sim. Onde temos algumas imagens do dia do regicídio e onde geralmente está o landau do regicídio. A exposição ou o nosso percurso, se evocamos a tração animal, sobretudo a tração a cavalos, terminamos com a grande novidade, que depois são os automóveis, e a partir daí a história já é outra e já terão que procurar no outro lado, mas terminamos com o fim desta história. E regressamos à conversa com Mário Endes, o diretor do Museu Nacional dos Coches, e estamos num espaço muito especial, não é? É verdade, eu diria mais que estamos num espaço icónico, não só de Lisboa, mas de Portugal. Estamos no antigo Picadeiro Real, do Palácio de Belém, e é um espaço muito especial por muitos motivos. Para nós é especial porque foi aqui que nasceu o Museu Nacional dos Coches. Foi aqui que a Rainha Dona Amélia criou, a 23 de maio de 1905, o Museu dos Coches Reais, que depois, em 1910, mudou o nome para Museu Nacional dos Coches. E que desde 2015 está ali do outro lado da rua e este espaço esteve fechado, mas, entretanto, reabriu. É verdade, este espaço esteve fechado durante a pandemia, mas após a pandemia nós reabrimos o espaço precisamente no dia 28 de setembro de 2021 e podíamos perguntar porquê 28 de setembro. Porque é uma data muito interessante para nós, porque é o dia de aniversário da Rainha Dona Amélia e do nosso rei Dom Carlos, que tinha esta curiosidade de faziam anos no mesmo dia. Exatamente. E, afinal, os grandes impulsionadores da criação do museu. E, portanto, isto é uma extensão do edifício principal, não é? Que coleções, o que é que nós podemos aqui observar? Atualmente, a disposição aqui do Picadeiro Real remete-nos para alguns veículos hipomóveis, neste caso apenas 9, temos 4 berlindas e 4 coches e um carrinho de passeio, e depois temos do primeiro piso, digamos assim, uma coleção de retratos da última dinastia de Portugal, da dinastia de Bragança. Temos também mais algumas coleções de celas e arreios no primeiro piso. E realmente é um espaço que para nós, e para a memória de todos os portugueses, é aqui que o museu foi fundado e este, como costumamos dizer, é o original e o verdadeiro Museu Nacional dos Coches. E obviamente que o espaço que foi criado depois em 2015 permite-nos expor grande parte da nossa coleção que aqui manifestamente não tínhamos espaço. Claro. E é sob este teto histórico do passado, mas que eu lhe peço para nos falar, mas hoje e no futuro. O que é que pretende ser o Museu Nacional dos Coches? O Museu Nacional dos Coches pretende e é um museu nacional virado para as pessoas, ou seja, o seu foco principal são as pessoas e para darmos a possibilidade às pessoas fruírem o seu património, fruírem através não só da coleção e das várias exposições, quer as permanentes, quer as temporárias, que vamos fazendo ao longo do tempo, mas também através de uma rica e variada programação cultural que nós chamamos Museu em Movimento, que tem esse principal objetivo, aproximar cada vez mais as pessoas do museu e do património português e identificarem-se com esse património, que permita também fazer novas leituras e produzir novo conhecimento acerca daquilo que é a matriz, não é, de Portugal. Claro. E aquilo que é o nosso património. E a esse propósito, quando falamos de coches, falamos obviamente, enfim, no imaginário de algo que tem a ver com uma elite social e, curiosamente, o museu tem desenvolvido programas contrariando exatamente isso, procurando públicos que venham aqui, enfim, assumir, como dizia, que este afinal é um património de todos, não é?
Exatamente, há um bocadinho esse mito que o museu era um pouco elitista, passa a expressão, que falava da vida dos ricos e das elites, mas realmente um dos principais projetos que nós temos aqui no Museu Nacional dos Coches é o MIS. O que é o MIS? É o Museu Inclusivo e Solidário, que é um projeto que traz a crianças e jovens de várias zonas do país, nomeadamente dos bairros à volta da cidade de Lisboa, que nunca na sua vida tinham visitado um museu, repito, nunca na sua vida tinham visitado um museu, traz ao museu um dia especial, um dia de festa, que tem uma visita guiada, que os fazemos sentir como reis e rainhas por um dia, e essa visita termina num grande concerto que nós promovemos com outro grupo, que também consideramos que são grupos excluídos da sociedade, que são grupos de pessoas com alguma deficiência do ponto de vista mental, trissomia 21. E fazemos esse concerto conjunto e é realmente um projeto muito interessante para nós. Já temos mais de cerca de 500 participantes e é realmente algo que tem dado muito prazer à equipa do museu, dizer que sim, é um museu de todos e para todos. Eu sei que o museu tem uma dinâmica e equipa de serviços educativos. Não sei se também se nos pode falar rapidamente um pouco sobre isso e desvendar um pouco de exposições temporárias, que faz também parte da marca do Museu dos Coches. Muito bem. O Museu Nacional dos Coches tem uma longa tradição de serviço educativo. O serviço educativo aqui no Museu Nacional dos Coches foi criado em 1966 e realmente tem-se vindo a adaptar ao longo dos tempos. A preocupação do serviço educativo não é só apenas e só falar para públicos escolares, não. É falar para todos os tipos de públicos e tem programas específicos para esses públicos. Relativamente ao programa expositivo, ele é rico e variado. Tivemos uma exposição há pouco tempo sobre a cadeirinha, um transporte urbano e privado. Agora temos uma exposição que se chama O Torneio da Rainha, a Solidariedade do Povo Português. Mais tarde, em 2024, em maio, iremos inaugurar uma exposição relacionada com a cavalaria em Portugal, com a arte da cavalaria em Portugal, e temos um conjunto de exposições planeadas precisamente para dar a conhecer a riqueza do património português, esta leitura que nós temos, as nossas coleções enquanto Museu Nacional dos Coches e também as relações que temos com outros museus e com o acervo e a divulgação deste património de todos os museus. E sei que este é também um espaço aberto a criadores contemporâneos. É verdade, nós levamos a palavra museu ao limite, à origem etimológica, a Casa das Musas, em que todas as musas têm lugar, desde a musa da música, à musa do teatro, enfim. O que é que nós queremos aqui? Um espaço de diálogo, entre arte, vá lá, dita tradicional e arte contemporânea. E por via das várias exposições que nós temos, damos também espaço a novos artistas. Temos aqui uma obra em depósito que é muito do agrado de novas gerações, que é uma obra do Vils, precisamente, que nos remete para estas novas linguagens e dizer que a arte não é algo estanque, antes pelo contrário. A arte é universal e transversal no tempo. O Coche dos Oceanos é uma fabulosa criação italiana do século XVIII, uma notável peça barroca e que comemora a passagem do Cabo da Boa Esperança pelos portugueses no final do século XV. E é, indiscutivelmente, uma das peças mais icónicas do Museu Nacional dos Coches, porque, para lá da surpresa artística, da sua exuberância, aqui se cruzam muitas outras dimensões do conhecimento. A mecânica, a história da arte, mas também a história das mentalidades, a história da cultura e até a história política. Neste coche, como em tantos outros deste museu. E por isso, sim, este é um museu que importa conhecer.